Perseverar na fé até o fim é um dos maiores desafios da caminhada cristã. Muitos começam cheios de entusiasmo, paixão e esperança, mas ao longo do caminho enfrentam provas, decepções, lutas internas e externas que testam a profundidade da sua fé. A verdadeira questão não é apenas começar bem, mas permanecer firme até o fim. Em um mundo marcado pela instabilidade, pela pressa e por valores passageiros, perseverar na fé se torna um ato de coragem, convicção e amor por Deus. A fé verdadeira não é medida apenas pelos momentos de vitória, mas principalmente pela forma como reagimos nos tempos de dificuldade. Quando tudo vai bem, é fácil confiar em Deus. Porém, quando as orações parecem não ser respondidas, quando as portas se fecham e o sofrimento bate à nossa porta, a fé é colocada à prova. Perseverar nesses momentos significa escolher confiar mesmo sem entender, continuar caminhando mesmo quando o caminho parece escuro e permanecer fiel mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Jesus nunca prometeu uma jornada sem dificuldade. Pelo contrário, ele nos alertou que no mundo teríamos aflições. No entanto, também nos garantiu que não estaríamos sozinhos. Perseverar na fé é lembrar que Deus está presente em cada etapa da caminhada, inclusive nos momentos de dor e silêncio. É crer que Ele continua agindo, mesmo quando não conseguimos ver ou sentir sua ação. O que realmente importa na perseverança não é a ausência de quedas, mas a disposição de se levantar todas as vezes. Todos nós falhamos, todos enfrentamos dúvidas e fraquezas. A diferença está em não permitir que essas falhas nos afastem de Deus. Perseverar é voltar-se para Ele com um coração humilde, reconhecendo nossa dependência e confiando em sua graça restauradora. Vivemos em uma sociedade que valoriza resultados rápidos e soluções imediatas. Porém, a fé cristã nos chama a um compromisso duradouro. Perseverar até o fim exige paciência, constância e fidelidade diária. É escolher obedecer mesmo quando não é conveniente, amar mesmo quando é difícil e continuar crendo mesmo quando o cenário não é favorável. Outro aspecto essencial da perseverança é manter os olhos no propósito eterno. Muitas vezes nos desgastamos excessivamente com coisas temporárias, conquistas materiais, reconhecimento humano, status ou sucesso passageiro. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que nada neste mundo se compara à glória que nos está preparada. Perseverar na fé é viver com essa perspectiva eterna, sabendo que nossa verdadeira recompensa não está aqui, mas na presença de Deus. Além disso, perseverar na fé não é uma jornada solitária. Deus nos colocou em comunidade para que possamos nos apoiar mutuamente. Nos momentos de fraqueza, a oração de um irmão, uma palavra de encorajamento ou um simples gesto de amor pode renovar nossas forças. Caminhar juntos fortalece a fé e nos ajuda a permanecer firmes quando pensamos em desistir. Perseverar até o fim também significa permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo, mesmo quando eles vão contra a cultura ao nosso redor. Significa viver de acordo com a verdade, praticar a justiça, amar o próximo e manter um coração alinhado com a vontade de Deus. Essa fidelidade, ainda que custosa, é o que dá sentido à nossa fé. No fim das contas, o que realmente importa não é quantas coisas acumulamos, quantos aplausos recebemos ou quão fácil foi nossa caminhada. O que realmente importa é permanecermos fiéis a Deus, guardarmos a fé e completarmos a carreira com integridade. Perseverar na fé até o fim é confiar que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Possamos, dia após dia, escolher permanecer firmes, mesmo em meio às lutas, certos de que nossa esperança está em Deus. E que ao final da nossa jornada possamos ouvir as palavras que todo cristão anseia: muito bem, servo bom e fiel. Perseverar é mais importante do que apenas começar bem, porque a caminhada da fé não é uma corrida de curta distância, mas uma jornada longa, marcada por desafios, aprendizados e decisões diárias. Muitas pessoas iniciam sua vida espiritual com entusiasmo, cheias de paixão, motivadas por uma experiência forte, uma palavra impactante ou uma resposta de oração. Isso é importante, mas não é suficiente. O que realmente define a maturidade espiritual de uma pessoa não é a intensidade do início, e sim a fidelidade ao longo do tempo. A fé que permanece,
Mesmo quando o entusiasmo diminui, é a fé que produz frutos duradouros. Começar bem é relativamente fácil quando tudo parece novo, quando o coração está cheio de expectativas e quando as circunstâncias colaboram. No início, a oração flui com facilidade, a leitura da palavra é prazerosa e o compromisso com Deus parece leve. Porém, com o passar do tempo, surgem as pressões da vida, as responsabilidades aumentam, os problemas aparecem e a rotina se instala. É nesse ponto que muitos desanimam, porque confundiram emoção com compromisso. Perseverar exige algo mais profundo do que sentimento, exige convicção, decisão e fidelidade. A perseverança na fé se manifesta quando escolhemos continuar confiando em Deus mesmo quando não sentimos sua presença da mesma forma que antes. Existem fases da vida espiritual em que o silêncio parece maior do que as respostas, e é justamente nesses momentos que a perseverança se torna essencial. Continuar orando quando parece que nada muda, continuar obedecendo quando os resultados não são imediatos e continuar crendo quando as circunstâncias são contrárias são sinais de uma fé madura. Essa fé não depende do ambiente, mas está firmada na confiança em quem Deus é. Muitos começam bem, mas poucos terminam bem porque não compreenderam que a fé é construída dia após dia. Perseverar significa permanecer firme mesmo quando a caminhada se torna cansativa. Significa escolher Deus não apenas nos dias bons, mas também nos dias difíceis. A fidelidade diária, muitas vezes silenciosa e invisível aos olhos humanos, é o que sustenta a vida espiritual ao longo dos anos. Deus valoriza essa constância, porque ela revela um coração comprometido, não apenas empolgado. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que começaram com grande potencial, mas não perseveraram, assim como de homens e mulheres que, mesmo enfrentando quedas e dificuldades, permaneceram firmes até o fim. E isso nos ensina que o início não garante o final. O que garante um final honroso é a perseverança. Não se trata de nunca errar, mas de nunca abandonar a fé. Cada dia é uma nova oportunidade de escolher permanecer fiel, mesmo quando seria mais fácil desistir. Perseverar também significa aprender a lidar com o tempo de Deus. Muitas pessoas começam bem, mas se frustram porque esperam resultados rápidos. Quando as promessas parecem demorar, o coração se cansa e a fé enfraquece. No entanto, a fé verdadeira aprende a esperar. Ela entende que Deus trabalha em processos e que o crescimento espiritual não acontece da noite para o dia. Perseverar é confiar que, mesmo quando não vemos mudanças imediatas, Deus está operando de forma profunda e eficaz. Outro aspecto importante da perseverança é a disciplina espiritual. Começar bem muitas vezes está ligado à emoção do momento, mas perseverar exige disciplina. É manter uma vida de oração, de leitura da palavra e de comunhão mesmo quando não há motivação aparente. Essa disciplina não é um peso, mas uma base sólida que sustenta a fé nos momentos de instabilidade. Quando a emoção falha, a disciplina mantém um relacionamento com Deus vivo. Perseverar na fé também envolve resistir às distrações e aos valores passageiros do mundo. Com o tempo, outras prioridades tentam ocupar o lugar que pertence a Deus. O sucesso, o conforto, o reconhecimento e as preocupações diárias podem aos poucos esfriar a fé. Perseverar é escolher repetidas vezes colocar Deus em primeiro lugar, mesmo quando isso exige renúncia. É entender que a fidelidade a Deus tem um valor eterno muito maior do que qualquer satisfação momentânea. Além disso, perseverar é reconhecer que a caminhada cristã tem altos e baixos. Há momentos de grande alegria espiritual, mas também há períodos de luta e cansaço. Quem persevera não se deixa definir por uma fase ruim. Em vez disso, mantém o coração firme, sabendo que as dificuldades não anulam o propósito de Deus. A perseverança nos ensina a não tomar decisões definitivas em momentos de fraqueza temporária. No fim, perseverar é mais importante do que começar bem, porque é a perseverança que constrói uma fé sólida, madura e frutífera. É ela que molda o caráter, fortalece a confiança em Deus e prepara o coração para cumprir o propósito divino. Começar bem é uma bênção, mas perseverar até o fim é uma escolha diária.
Essa escolha revela o que realmente importa, permanecer fiel a Deus em todas as estações da vida, confiando que Ele honra aqueles que não desistem. As provações fazem parte inevitável da caminhada da fé e desempenham um papel fundamental no crescimento espiritual. Muitas vezes, quando surgem dificuldades, a primeira reação humana é questionar a presença de Deus ou duvidar do seu cuidado. No entanto, as provações não são sinais de abandono, mas oportunidades de fortalecimento. Elas revelam o que está enraizado no coração e mostram se a fé está baseada apenas em circunstâncias favoráveis ou em uma confiança verdadeira e profunda em Deus. A fé que nunca é testada permanece superficial. Quando tudo está bem, é fácil declarar confiança e gratidão. Porém, quando a dor, a perda, a frustração ou a incerteza surgem, a fé é colocada à prova. Esses momentos funcionam como um processo de refinamento. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a fé é fortalecida por meio das lutas. As provações removem o que é frágil, ilusório ou baseado apenas em emoções, deixando uma fé mais firme, consciente e madura. Durante as provações, aprendemos a depender menos de nossas próprias forças e mais da graça de Deus. Muitas vezes, a autossuficiência nos impede de crescer espiritualmente. Quando somos confrontados com situações que não conseguimos controlar ou resolver sozinhos, somos levados a reconhecer nossa limitação. Esse reconhecimento não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual. É nesse lugar de dependência que a fé se aprofunda e o relacionamento com Deus se torna mais sincero e verdadeiro. As provações também nos ensinam a confiar no caráter de Deus, não apenas em suas bênçãos. Há momentos em que Deus parece silencioso, e esse silêncio pode ser desconfortável. No entanto, Ele nos convida a confiar em quem Deus é, e não apenas no que Ele faz. A fé amadurece quando aprendemos a permanecer firmes, mesmo sem respostas imediatas, crendo que Deus continua bom, justo e fiel, independentemente das circunstâncias. Outro aspecto importante das provações é que elas nos ajudam a desenvolver perseverança. A perseverança não nasce do conforto, mas da resistência. Cada desafio enfrentado com fé fortalece a capacidade de permanecer firme em situações futuras. Com o tempo, aprendemos que já superamos dificuldades antes e que Deus nos sustentou em cada uma delas. Essa memória fortalece a fé e gera esperança, pois sabemos que assim como fomos sustentados no passado, também seremos no presente e no futuro. As provações também revelam prioridades. Em tempos difíceis, percebemos o que realmente importa. Muitas coisas que pareciam essenciais perdem valor, enquanto a presença de Deus, a comunhão e a esperança se tornam ainda mais preciosas. Esse realinhamento é fundamental para uma vida de fé saudável. Ao nos desapegarmos do que é temporário, somos conduzidos a valorizar o que é eterno, fortalecendo nossa visão espiritual. Além disso, as dificuldades nos tornam mais sensíveis à dor do próximo. Quem passa por provações desenvolve compaixão e empatia. A fé, fortalecida pela luta, não se torna dura ou insensível, mas mais humana e amorosa. Deus usa nossas experiências difíceis para nos capacitar a encorajar outros que enfrentam situações semelhantes. Assim, aquilo que parecia apenas sofrimento se transforma em instrumento de cuidado e esperança para outras pessoas. É importante compreender que ser provado não significa ser derrotado. Muitas pessoas confundem dificuldade com fracasso, mas na perspectiva da fé, as provações são etapas do crescimento. Elas não definem quem somos, mas contribuem para quem nos tornamos. A fé que resiste à pressão se torna mais sólida, mais consciente e mais confiante. Cada prova enfrentada com confiança em Deus acrescenta profundidade à vida espiritual. Durante as provações, somos convidados a fazer escolhas. Podemos permitir que a dor nos afaste de Deus, ou usar esse momento para nos aproximar ainda mais dele. A diferença não está na intensidade da luta, mas na resposta do coração. Fé que se fortalece é aquela que escolhe confiar, mesmo quando não entende. Essa escolha diária molda o caráter e aprofunda o relacionamento com Deus. As provações também nos ensinam a valorizar a esperança. Quando tudo parece incerto, a esperança se torna uma âncora para a alma. Ela nos impede de desistir e nos lembra de que a dor não é eterna. Fé fortalecida pela esperança nos permite enxergar além do sofrimento presente e crer que Deus está conduzindo
todas as coisas para um propósito maior. Essa perspectiva transforma a maneira como enfrentamos as dificuldades. Por fim, as provações nos lembram de que a fé verdadeira não elimina os desafios da vida, mas nos capacita a enfrentá-los com coragem e confiança. Elas não são obstáculos à fé, mas instrumentos de crescimento. Ao atravessar momentos difíceis sem abandonar a confiança em Deus, a fé deixa de ser apenas uma crença e se torna uma experiência viva, profunda e transformadora. É assim que as provações, longe de destruir a fé, a fortalecem e a preparam para perseverar até o fim. A presença de Deus nas lutas é uma das verdades mais consoladoras da fé cristã, embora muitas vezes seja também uma das mais difíceis de perceber. Quando enfrentamos momentos de dor, perda, confusão ou cansaço emocional, é comum sentirmos que estamos sozinhos. O silêncio de Deus pode parecer abandono e a ausência de respostas imediatas pode gerar insegurança. No entanto, a fé nos ensina que a presença de Deus não depende das nossas sensações, mas da sua fidelidade. Ele permanece presente mesmo quando não conseguimos senti-lo. Confiar que Deus está conosco nas lutas exige uma fé que vai além da emoção. Em muitos momentos, a presença de Deus não se manifesta por meio de milagres visíveis ou mudanças rápidas, mas através da força interior para continuar, da paz que excede o entendimento e da esperança que insiste em permanecer viva. Essa presença silenciosa sustenta o coração quando tudo ao redor parece desmoronar. Deus não está distante, Ele está trabalhando de maneiras que muitas vezes só compreendemos mais tarde. Nas dificuldades, Deus frequentemente nos conduz a um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Quando as distrações desaparecem e as certezas humanas falham, somos levados a buscar a Deus com mais sinceridade. A oração deixa de ser apenas um hábito e se torna um clamor genuíno. A fé amadurece quando aprendemos a depender de Deus não apenas como solução para problemas, mas como companhia constante em meio à dor. Esse tipo de relacionamento transforma a forma como enfrentamos as lutas. A presença de Deus nas adversidades também se revela por meio do seu cuidado diário. Pequenos sinais de graça, como uma palavra de encorajamento, uma ajuda inesperada ou uma paz inexplicável, são evidências de que Ele está atento às nossas necessidades. Mesmo nos dias mais difíceis, Deus continua sustentando, fortalecendo e guiando. Reconhecer esses sinais exige sensibilidade espiritual, mas eles se tornam âncoras que reafirmam nossa confiança. É importante compreender que Deus não promete livrar seus filhos de todas as dificuldades, mas promete caminhar com eles em cada uma delas. Essa promessa muda completamente a perspectiva da fé. Saber que Deus está presente não elimina a dor, mas dá significado ao sofrimento. A certeza de que não estamos sozinhos nos permite enfrentar as lutas com coragem e esperança, mesmo quando o caminho parece longo e difícil. A presença de Deus também nos protege do desespero. Quando confiamos que Ele está conosco, aprendemos a entregar nossas preocupações e medos em Suas mãos. Essa entrega não significa passividade, mas confiança. É reconhecer que, mesmo sem controle total da situação, estamos sob o cuidado de um Deus soberano e amoroso. Essa confiança traz descanso para a alma e impede que o medo domine o coração. Além disso, a presença de Deus nas lutas nos ensina a ouvir sua voz de maneira mais profunda. Em tempos de calmaria, é fácil nos distrairmos com o barulho do mundo. Já nas dificuldades, somos levados ao silêncio interior, onde aprendemos a discernir a direção de Deus. Muitas decisões importantes e transformadoras nascem justamente nesses momentos de crise, quando aprendemos a ouvir e obedecer, mesmo sem compreender totalmente o caminho à frente. A fé se fortalece quando reconhecemos que Deus age não apenas mudando circunstâncias, mas transformando pessoas. Muitas vezes pedimos que Deus retire a dor, mas Ele escolhe trabalhar em nosso caráter, nossa paciência e nossa confiança. A presença de Deus nas lutas nos molda, nos amadurece e nos prepara para viver de forma mais alinhada com sua vontade. Esse processo, embora desafiador, produz frutos que permanecem. A confiança na presença de Deus também nos ajuda a perseverar quando a fé parece fraca.
Há dias em que a força espiritual parece pequena, e é nesses momentos que a fidelidade de Deus se torna ainda mais evidente. Ele não depende da nossa força para agir, ele sustenta até mesmo quando estamos cansados e desanimados. Essa verdade nos encoraja a continuar, sabendo que Deus não nos abandona por causa da nossa fragilidade. Outro aspecto importante é que a presença de Deus nas lutas nos prepara para testemunhar sua fidelidade no futuro. Muitas vezes só conseguimos reconhecer plenamente a ação de Deus depois que atravessamos a dificuldade. Ao olhar para trás, percebemos que Ele esteve presente em cada detalhe, sustentando, guiando e fortalecendo. Essas experiências se tornam marcos de fé, lembranças que nos ajudam a confiar novamente quando novos desafios surgem. Por fim, confiar na presença de Deus nas lutas é um ato contínuo de fé. Não é uma decisão tomada apenas uma vez, mas uma escolha diária de acreditar que Deus está conosco, mesmo quando tudo parece incerto. Essa confiança transforma o medo em esperança, a dor em aprendizado e a fraqueza em dependência saudável. A presença de Deus não remove todas as lutas, mas nos capacita a atravessá-las com fé, perseverança e a certeza de que jamais caminhamos sozinhos. Cair faz parte da experiência humana e também da caminhada da fé. E em algum momento, todos enfrentam fracassos, erros, dúvidas e escolhas que não refletem aquilo que gostariam de viver. A ideia de uma fé sem quedas não corresponde à realidade. O que realmente define a jornada espiritual não é a ausência de tropeços, mas a maneira como reagimos depois deles. Cair não é o fim, porque a graça de Deus não se esgota diante das nossas falhas. O verdadeiro perigo está em desistir, em abandonar a fé e permitir que o erro se torne um ponto final em vez de um ponto de aprendizado. Muitas pessoas carregam um peso enorme de culpa quando falham, como se o erro anulasse tudo o que já viveram com Deus. Esse sentimento, quando não é tratado, pode levar ao afastamento espiritual. No entanto, a fé cristã não é baseada na perfeição humana, mas na fidelidade divina. Deus conhece nossas limitações, fraquezas e inconsistências. Ele não se surpreende com nossas quedas, mas nos convida a levantar, recomeçar e continuar caminhando. A perseverança nasce justamente dessa compreensão profunda da graça. Quando alguém cai, a primeira batalha acontece na mente. Pensamentos de condenação, vergonha e indignidade tentam convencer o coração de que não vale mais a pena continuar. Essas vozes mentem ao sugerir que o erro define quem somos. A fé perseverante aprende a confrontar esses pensamentos com a verdade que a identidade do cristão não está baseada em falhas, mas no amor e na redenção de Deus. Levantar-se após uma queda é um ato de fé, porque exige confiar mais na graça de Deus do que no próprio desempenho. Desistir, por outro lado, é permitir que a queda tenha mais poder do que ela realmente tem. Deixar que o erro determine o futuro. Muitos abandonam a fé não porque caíram, mas porque acreditaram que não havia mais caminho de volta. Essa crença gera estagnação espiritual e rouba a esperança. A perseverança nos lembra que sempre há um recomeço, quando o coração se volta para Deus com humildade. Ele não rejeita quem se aproxima com sinceridade, mesmo depois de errar. Levantar-se após uma queda exige humildade. Reconhecer o erro, pedir perdão e aceitar a restauração não é um sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. O orgulho tenta esconder a falha ou justificar o erro, enquanto a humildade permite a cura. Deus trabalha poderosamente em corações humildes, porque eles estão abertos à transformação. A perseverança se fortalece quando aprendemos que admitir nossas falhas não nos afasta de Deus, mas nos aproxima ainda mais dele. As quedas também podem se tornar ferramentas de aprendizado profundo. Elas nos mostram áreas que precisam de atenção, limites que devem ser respeitados e dependências que precisam ser fortalecidas. Quando encaradas com um coração ensinável, as falhas se transformam em oportunidades de crescimento. A fé amadurece quando aprendemos com os erros, em vez de sermos paralisados por eles. Perseverar é permitir que Deus use até mesmo os momentos difíceis para nos moldar. Outro ponto importante é entender que o processo de restauração leva tempo. Muitas pessoas querem se levantar rapidamente sem passar pelo processo de cura interior. No entanto, Deus não tem pressa em restaurar apenas a aparência, Ele deseja restaurar o coração.
Perseverar inclui respeitar esse tempo, confiar no processo e continuar caminhando mesmo quando os sentimentos ainda estão confusos. A fé verdadeira permanece firme durante o processo, não apenas depois que tudo está resolvido. Além disso, levantar-se após uma queda frequentemente envolve aceitar ajuda. A caminhada da fé não foi feita para ser solitária. Deus usa pessoas, conselhos e comunhão para nos fortalecer. Reconhecer que precisamos de apoio é parte da perseverança. O isolamento, muitas vezes, intensifica a dor e prolonga o afastamento. Já a comunhão traz cura, encorajamento e direção. Perseverar é permanecer conectado, mesmo quando a vergonha tenta nos afastar. É essencial lembrar que muitos dos maiores exemplos de fé enfrentaram quedas significativas. Ainda assim foram restaurados e usados por Deus de forma poderosa. Isso nos ensina que uma queda não invalida o propósito divino. Deus não descarta pessoas por causa de erros. Ele transforma histórias quebradas em testemunhos de graça. A perseverança nos permite continuar acreditando que Deus ainda está escrevendo nossa história, mesmo após capítulos difíceis. Desistir pode parecer, em alguns momentos, uma forma de aliviar a dor, mas na verdade apenas prolonga o vazio. A perseverança, embora exija esforço e coragem, conduz à restauração e à paz. Continuar, mesmo com passos pequenos e inseguros, é melhor do que parar completamente. Deus honra aqueles que não desistem, não porque são fortes, mas porque confiam na sua força. No fim, compreender que cair não é o fim muda completamente a maneira como enfrentamos nossas falhas. Em vez de medo constante de errar, passamos a viver com confiança na graça. Em vez de fuga, escolhemos a permanência. Perseverar é decidir levantar quantas vezes for necessário, mantendo o coração voltado para Deus. Essa decisão revela o que realmente importa, não uma caminhada sem erros, mas uma fé que não desiste, que se levanta e continua confiando até o fim. Manter uma perspectiva eterna é essencial para perseverar na fé, especialmente em um mundo que valoriza o imediato, o visível e o passageiro. Muitas vezes, o cansaço espiritual surge porque os olhos estão fixos apenas nas circunstâncias presentes. Quando a vida se torna difícil, quando as lutas prolongam ou quando as recompensas parecem não chegar, a fé pode enfraquecer. No entanto, quando aprendemos a olhar além do agora e a viver com o coração voltado para a eternidade, a perseverança ganha um novo significado e uma nova força. A perspectiva eterna nos ajuda a compreender que a vida não se resume ao que vemos ou vivemos neste momento. Existe um propósito maior sendo construído, mesmo quando não conseguimos perceber claramente. As dificuldades presentes, por mais intensas que sejam, não são definitivas. Elas fazem parte de uma jornada que aponta para algo muito maior do que o conforto imediato. Quando entendemos isso, o sofrimento deixa de ser apenas um peso e passa a ter um sentido dentro de um plano mais amplo. Viver com uma visão eterna não significa desprezar a vida presente, mas colocá-la na ordem correta. Muitas frustrações surgem quando depositamos expectativas eternas em coisas temporárias. O reconhecimento humano, o sucesso material, a estabilidade financeira e as conquistas pessoais são importantes, mas não podem ser o fundamento da nossa esperança. Quando essas coisas falham, a fé corre o risco de se abalar. A perspectiva eterna nos lembra que nada neste mundo é suficiente para preencher completamente o coração humano. A fé se fortalece quando entendemos que Deus está mais interessado em quem nos tornamos do que apenas no que conquistamos. Muitas vezes a perseverança é moldada em processos silenciosos, longe dos aplausos e dos resultados visíveis. Esses processos, embora desafiadores, produzem frutos eternos. O caráter, a fé madura, a humildade e a confiança em Deus têm valor que ultrapassa essa vida. Quando olhamos para a eternidade, aprendemos a valorizar essas virtudes acima de qualquer conquista temporária. A perspectiva eterna também transforma a forma como lidamos com o sofrimento. Em vez de perguntar apenas, por que isso está acontecendo comigo? Passamos a refletir sobre o que Deus deseja formar em mim por meio disso. Essa mudança de foco não elimina a dor, mas impede que ela nos destrua por dentro. A esperança eterna nos lembra de que nenhuma lágrima é desperdiçada e que cada momento de fidelidade tem valor diante de Deus. Essa certeza nos sustenta quando as respostas não vêm imediatamente. Além disso, viver com os olhos na eternidade nos ajuda a fazer escolhas mais sábias.
Muitas decisões se tornam mais claras quando consideramos não apenas as consequências imediatas, mas o impacto eterno. Perseverar na fé frequentemente exige renúncias, escolhas difíceis e fidelidade em situações em que seria mais fácil ceder. A perspectiva eterna fortalece o coração para dizer não ao que é momentaneamente atraente, mas espiritualmente prejudicial. Ela nos lembra de que vale a pena permanecer fiéis, mesmo quando isso tem um custo. A esperança eterna também protege o coração contra a comparação e a inveja. Quando observamos apenas o sucesso aparente dos outros, podemos nos sentir desanimados ou injustiçados. No entanto, quando entendemos que cada pessoa está em uma jornada única diante de Deus e que a recompensa final não se limita a esta vida, o peso da comparação diminui. A fé perseverante aprende a confiar que Deus é justo e que Ele vê aquilo que ninguém mais vê. Outro aspecto importante da perspectiva eterna é que ela nos encoraja a continuar fazendo o bem, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Muitas atitudes de amor, serviço e fidelidade passam despercebidas aos olhos humanos. Isso pode gerar cansaço e desmotivação. No entanto, a fé, que olha para a eternidade, entende que Deus valoriza cada ato feito com sinceridade. Nada do que é feito por amor, ele é em vão. Essa convicção renova as forças e impede o desânimo. A perspectiva eterna também nos lembra de que a verdadeira recompensa da fé não está apenas nas bênçãos recebidas, mas no relacionamento com Deus. Perseverar até o fim significa valorizar a presença de Deus acima de qualquer outra coisa. Mesmo que muitas perguntas permaneçam sem resposta nesta vida, a esperança eterna nos assegura de que um dia tudo será plenamente revelado. Essa promessa sustenta o coração em meio às incertezas. Viver com uma visão eterna muda a maneira como enfrentamos o tempo. Em vez de ansiedade excessiva pelo futuro ou frustração constante com o presente, aprendemos a confiar no cuidado de Deus em cada estação. A fé perseverante entende que cada fase tem um propósito e que nenhuma delas é desperdiçada. Mesmo os períodos de espera fazem parte da preparação para algo maior. No fim, a perspectiva eterna redefine o que realmente importa. Não é a ausência de dificuldades, nem o acúmulo de conquistas, mas a fidelidade a Deus ao longo da caminhada. Perseverar na fé se torna possível quando o coração está firmemente ancorado na esperança eterna. Essa esperança não decepciona, porque está baseada na promessa de um Deus fiel. É ela que nos sustenta, nos fortalece e nos impulsiona a continuar, certos de que tudo o que vivemos agora é apenas parte de uma história muito maior que se completa na eternidade. A fé perseverante não é construída de forma isolada nem sustentada apenas por esforços individuais. Ela se fortalece na comunhão, na obediência e no compromisso diário com os princípios ensinados por Cristo. Caminhar até o fim exige mais do que convicções pessoais, exige relacionamento, apoio mútuo e uma vida alinhada com a verdade. Deus não nos chamou para uma jornada solitária, mas para uma caminhada compartilhada, onde uns fortalecem os outros e todos crescem juntos. A comunhão é um dos pilares mais importantes da perseverança. Quando estamos conectados a outras pessoas que compartilham da mesma fé, encontramos encorajamento nos momentos de fraqueza. A presença de irmãos na fé nos lembra de que não estamos sozinhos nas lutas. Ouvir testemunhos, compartilhar experiências e receber apoio espiritual fortalece o coração e renova a esperança. Muitas vezes a fé é sustentada pela palavra certa dita no momento certo por alguém que caminha conosco. A comunhão também nos protege do isolamento, que é um dos maiores inimigos da perseverança. Quando enfrentamos dificuldades, a tendência natural é nos fechar, nos afastar e tentar resolver tudo sozinhos. Esse isolamento, porém, enfraquece a fé e amplia o peso das lutas. Deus usa a comunidade para trazer cura, direção e restauração. Permanecer em comunhão, mesmo quando é desconfortável, é um ato de fé que nos mantém firmes no caminho. Além da comunhão, a obediência é essencial para uma fé que persevera. Obedecer a Deus nem sempre é fácil, especialmente quando seus ensinamentos entram em conflito com desejos pessoais ou com os valores do mundo. No entanto, a obediência não é um fardo, mas uma expressão de confiança. Quando escolhemos obedecer,
demonstramos que acreditamos que Deus sabe o que é melhor para nós. Essa confiança fortalece a fé e nos ajuda a permanecer firmes mesmo em situações desafiadoras. A obediência diária constrói uma base sólida para a perseverança. Pequenas decisões feitas com fidelidade têm um impacto profundo ao longo do tempo. Muitas quedas acontecem não por grandes erros repentinos, mas por pequenas concessões constantes. A fé perseverante aprende a valorizar a fidelidade nas coisas simples, reconhecendo que é nesse cotidiano silencioso que o caráter é formado. Obedecer quando ninguém está vendo é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Viver de acordo com os ensinamentos de Cristo também nos ajuda a manter o coração alinhado com o propósito de Deus. Amar o próximo, praticar o perdão, agir com justiça e viver com humildade são atitudes que fortalecem a fé e produzem frutos duradouros. Essas práticas não apenas refletem a fé, mas também alimentam. Quando vivemos aquilo em que acreditamos, a fé deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma experiência viva e transformadora. A perseverança também é fortalecida pela correção e pelo ensino mútuo dentro da comunidade. Deus usa pessoas para nos exortar, orientar e ajudar a enxergar áreas que precisam de ajuste. Embora a correção nem sempre seja confortável, ela é necessária para o crescimento espiritual. Uma fé que persevera é uma fé ensinável, aberta a aprender e a mudar. A humildade para aceitar correção preserva o coração e evita desvios que poderiam comprometer a caminhada. Outro aspecto importante é o serviço. Servir aos outros fortalece a fé porque nos tira do centro e nos ajuda a viver de forma mais alinhada com o exemplo de Cristo. O serviço gera propósito e renova a motivação espiritual. Muitas pessoas encontram forças para perseverar quando se dedicam a cuidar, ajudar e amar o próximo. O serviço nos lembra de que a fé não é apenas sobre nós, mas sobre participar do que Deus está fazendo no mundo. Perseverança na fé também envolve compromisso contínuo. Não se trata de uma decisão tomada apenas uma vez, mas de escolhas renovadas diariamente. Permanecer fiel em tempos difíceis, continuar orando mesmo quando o ânimo é pequeno, manter a esperança mesmo quando os resultados não aparecem exige disciplina espiritual. Esse compromisso diário, sustentado pela comunhão e pela obediência, mantém a fé viva e ativa ao longo do tempo. A fé perseverante aprende a equilibrar graça e responsabilidade. Sabemos que somos sustentados pela graça de Deus, mas também somos chamados a responder com obediência e compromisso. Esse equilíbrio nos impede de cair tanto no legalismo quanto na negligência espiritual. Perseverar é caminhar confiando na graça, mas também assumindo a responsabilidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Além disso, a comunhão e a obediência nos ajudam a manter o foco quando surgem distrações. O mundo oferece inúmeras vozes e caminhos que prometem satisfação rápida, mas não sustentam a alma. Caminhar com outros cristãos e permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo nos ajuda a discernir o que realmente importa. A fé perseverante aprende a dizer não ao que enfraquece o espírito e sim ao que fortalece a relação com Deus. No fim, perseverar até o fim é o resultado de uma vida vivida em relacionamento, obediência e fidelidade. Não é a força individual que sustenta a fé, mas a graça de Deus vivida em comunidade e expressa em uma vida alinhada com a verdade. A comunhão nos fortalece, a obediência nos direciona e o compromisso diário nos mantém firmes. Assim, seguimos em frente, não perfeitos, mas constantes, confiantes de que Deus nos sustenta até o fim e que, ao permanecer fiéis, estamos vivendo o que realmente importa. Chegar ao fim da caminhada com a fé preservada é um dos maiores testemunhos de uma vida vivida com propósito. Ao longo do caminho, muitas coisas tentam competir com aquilo que realmente importa. O tempo passa, as prioridades mudam, as pressões aumentam e as circunstâncias nem sempre cooperam. Nesse contexto, perseverar na fé exige clareza sobre o essencial. Não é a intensidade de momentos isolados que sustenta a jornada, mas a fidelidade contínua em meio às mudanças da vida. O fim não é apenas um ponto distante no futuro, ele começa a ser construído nas escolhas feitas todos os dias. Perseverar até o fim envolve aprender a discernir
o que merece atenção e o que pode ser deixado de lado. Muitas vezes, o cansaço espiritual não vem apenas das lutas, mas do excesso de distrações. Quando o coração está dividido entre muitas vozes, a fé perde foco. Aprender a simplificar, a priorizar o relacionamento com Deus e a valorizar o que edifica a alma é essencial para manter a constância. A perseverança floresce quando o coração está alinhado com aquilo que é eterno e verdadeiro. Com o passar do tempo, a fé também passa por transformações. Ela deixa de ser apenas entusiasmo e passa a ser convicção. Deixa de depender de sinais visíveis e passa a se firmar em promessas. Essa maturidade é construída na constância, não na pressa. Perseverar até o fim significa aceitar que a caminhada tem ritmos diferentes, estações distintas e aprendizados contínuos. Em cada fase, Deus trabalha de maneira específica, preparando o coração para permanecer firme independentemente das circunstâncias. Outro aspecto importante da perseverança é aprender a lidar com o desgaste emocional e espiritual. Há momentos em que a fé parece pesada, em que a motivação diminui e a esperança precisa ser renovada. Nesses períodos, perseverar não significa fingir força, mas reconhecer a necessidade de descanso, renovação e dependência de Deus. A fé que permanece até o fim é aquela que aprende a se apoiar na graça, entendendo que a força para continuar não vem apenas do esforço humano, mas do cuidado constante de Deus. A perseverança também nos ensina a valorizar a fidelidade nos pequenos detalhes. Nem sempre haverá grandes desafios ou decisões marcantes, mas haverá escolhas simples e repetidas que moldam a caminhada. Continuar sendo fiel quando ninguém está observando, manter a integridade em situações comuns e permanecer constante naquilo que parece pequeno são atitudes que constroem uma fé sólida. O fim da jornada é resultado dessas pequenas fidelidades acumuladas ao longo do tempo. À medida que a fé amadurece, o coração aprende a lidar melhor com as expectativas. Nem tudo acontece como imaginamos. Nem todas as orações são respondidas da forma que esperamos. Perseverar até o fim exige ajustar expectativas sem perder a esperança. É confiar que Deus continua no controle, mesmo quando o caminho toma rumos inesperados. Essa confiança traz estabilidade emocional e espiritual, permitindo continuar sem amargura ou frustração excessiva. A perseverança também está profundamente ligada à memória espiritual. Lembrar-se das experiências passadas com Deus fortalece a fé no presente. Recordar momentos de livramento, provisão e cuidado renova a confiança quando surgem novos desafios. Essas lembranças funcionam como marcos na caminhada, lembrando que Deus foi fiel antes e continuará sendo. Uma fé que se lembra é uma fé que resiste melhor às tempestades. Outro elemento essencial é a esperança ativa. Perseverar não é apenas resistir, mas continuar avançando com expectativa. É manter o coração aberto para o que Deus ainda fará, mesmo quando o presente parece limitado. Essa esperança não é ingênua, mas fundamentada na fidelidade de Deus. Ela impulsiona a fé a seguir em frente, mesmo quando o ritmo é lento. A esperança ativa transforma a perseverança em algo vivo, não apenas em resistência passiva. Com o tempo, a perseverança também redefine o conceito de sucesso. O mundo mede sucesso por resultados visíveis, conquistas e reconhecimento. A fé perseverante, porém, aprende que sucesso é permanecer fiel. É terminar a caminhada com o coração guardado, a fé intacta e a confiança em Deus preservada. Essa redefinição liberta o coração da pressão por desempenho e permite viver com mais leveza e propósito. Perseverar até o fim também significa aceitar que a caminhada deixa marcas. Há cicatrizes, memórias difíceis e histórias que não gostaríamos de reviver. No entanto, essas marcas não são sinais de derrota, mas de sobrevivência espiritual. Elas testemunham que, apesar das lutas, a fé permaneceu. Deus usa até mesmo essas marcas para fortalecer outros, transformando experiências pessoais em fontes de encorajamento e esperança. Ao se aproximar do fim da jornada, o que realmente importa se torna ainda mais claro. Não são os títulos, as posses ou as conquistas que permanecem, mas a fé vivida, o amor praticado e a fidelidade mantida. Perseverar até o fim é viver de forma coerente,
com aquilo em que se acredita, mesmo quando isso exige sacrifício. É continuar confiando, mesmo quando o caminho é longo. No final, perseverar na fé até o fim é uma expressão de amor a Deus. É escolher permanecer, não por obrigação, mas por convicção. É reconhecer que, apesar das dificuldades, vale a pena continuar. Essa perseverança não nasce da força humana, mas da certeza de que Deus é fiel para sustentar cada passo. Assim, a caminhada se completa não apenas com resistência, mas com significado, revelando que o que realmente importa é ter permanecido fiel até o fim. Chegar ao final da caminhada mantendo a fé viva é o resultado de uma história construída com decisões diárias, muitas vezes silenciosas e invisíveis aos olhos humanos. Não se trata de um momento isolado de grande vitória, mas de uma sequência de escolhas feitas ao longo da vida. Perseverar até o fim é permanecer quando seria mais fácil ir embora, confiar quando as respostas não chegam e continuar quando as forças parecem pequenas. É uma jornada que revela, pouco a pouco, o que realmente importa. Ao longo da vida, a fé é constantemente confrontada por mudanças inesperadas. Pessoas entram e saem, sonhos se transformam, planos são ajustados e realidades difíceis surgem. Em meio a tudo isso, a perseverança exige flexibilidade sem perder a essência. Permanecer fiel não significa resistir a toda mudança, mas manter o coração firme em Deus enquanto tudo ao redor se transforma. A fé que chega até o fim aprende a se adaptar sem se desviar, amadurecer sem se perder. Um dos grandes desafios da perseverança é lidar com o tempo. Muitas promessas parecem demoradas, muitos processos parecem longos demais e a espera pode gerar desgaste. No entanto, a fé perseverante aprende que o tempo não é inimigo, mas instrumento. Deus trabalha em ritmos que muitas vezes não compreendemos, moldando o caráter, ajustando intenções e preparando o coração. Perseverar até o fim é confiar que o tempo de Deus, mesmo quando lento aos nossos olhos, é sempre perfeito. Outro aspecto marcante da perseverança é aprender a conviver com perguntas sem respostas completas. Nem tudo será esclarecido nesta vida, e aceitar isso faz parte da maturidade espiritual. A fé que persevera não depende de entender tudo, mas de confiar em quem conduz tudo. Essa confiança liberta o coração da ansiedade constante e permite seguir em frente com paz, mesmo em meio às incertezas. A perseverança também transforma a forma como lidamos com perdas. Algumas perdas são irreparáveis e a dor pode acompanhar por muito tempo. Ainda assim, a fé perseverante aprende a caminhar com a dor sem permitir que ela destrua a esperança. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. E mesmo as experiências mais difíceis podem se tornar fontes de profundidade espiritual. Perseverar é continuar acreditando que a vida ainda tem significado, mesmo depois das perdas. Com o passar dos anos, a fé também aprende a valorizar mais o essencial e menos o acessório. Aquilo que antes parecia urgente perde importância, enquanto o que é eterno ganha mais espaço no coração. O amor, a fidelidade, a integridade e a comunhão passam a ser prioridades claras. Perseverar até o fim é viver de acordo com esses valores, mesmo quando eles não são valorizados pelo mundo. A perseverança também ensina a importância da gratidão. Reconhecer o cuidado de Deus ao longo da caminhada fortalece a fé e renova o ânimo. A gratidão não ignora as dificuldades, mas destaca a fidelidade divina em meio a elas. Um coração grato persevera com mais leveza, porque aprende a enxergar a graça presente até nos momentos simples. Essa gratidão se torna combustível para continuar. Outro elemento essencial é a esperança que amadurece. No início da fé, a esperança muitas vezes está ligada à conquista de respostas rápidas. Com o tempo, ela se aprofunda e se torna mais firme, ancorada na presença de Deus e na certeza da vida eterna. Essa esperança madura não depende de circunstâncias favoráveis, mas da convicção de que Deus permanece fiel até o fim. É essa esperança que sustenta a perseverança quando tudo mais parece frágil. Perseverar até o fim também significa aceitar que a caminhada deixa um legado. As escolhas feitas, a fé vivida e a constância demonstrada influenciam outras pessoas. Muitas vezes de formas que nunca veremos completamente. Uma vida perseverante se torna testemunho silencioso de que vale a pena confiar em Deus. Esse legado não é construído com palavras grandiosas, mas com fidelidade diária.
À medida que a jornada se aproxima do fim, a fé encontra descanso. Não um descanso de inatividade, mas um descanso de confiança. O coração aprende a soltar o controle, a entregar o que não pode mudar e a confiar plenamente no cuidado de Deus. Perseverar até o fim é chegar a esse lugar de paz, onde a fé não é mais lutada com ansiedade, mas vivida com serenidade. No fim de tudo, o que realmente importa não é quantas batalhas foram vencidas, mas a quem permanecemos fiéis. Não é a ausência de falhas, mas a constância da confiança. Perseverar na fé até o fim é uma declaração silenciosa de que Deus valeu cada passo, cada renúncia e cada espera. É concluir a caminhada com o coração alinhado, a fé preservada e a esperança viva. Assim, a perseverança se revela não como um esforço solitário, mas como uma resposta à fidelidade de Deus. Ele sustenta, fortalece e conduz até o último passo. Permanecer até o fim não é apenas um dever, mas um privilégio. É viver de tal maneira que, ao olhar para trás, seja possível reconhecer que, apesar de tudo, a fé permaneceu. E isso, acima de qualquer outra coisa, é o que realmente importa.